Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. Eu sou Misael Nogueira e hoje eu estou aqui novamente para a gente continuar falando sobre textos bíblicos ou versículos que são interpretados equivocadamente, ok? E hoje nós vamos falar de um texto, de uma expressão muito usada entre os cristãos, que é aquele versículo de Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao 13, mas especificamente o verso onde ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se eu perguntasse qual é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, com certeza alguns diriam que seria Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Ele estaria ali entre os primeiros. E nós o encontramos estampado muitas vezes em camisetas, canecas, quadros, perfis de redes sociais e até mesmo algumas pessoas até tatuam em seus corpos. Atletas, também que escrevem isso nas suas chuteiras, em períodos principalmente de competições. Empreendedores usam para falar sobre sucesso. Eu me lembro que uma vez eu entrei em uma empresa que trabalhava com vendas de baterias, de carro. E tinha lá, bem na entrada ali, no hall, de recebimento dos seus clientes ali, que mostrava essa frase, Então, mas será que foi isso que o apóstolo Paulo, ele queria dizer? Será que tudo posso significa que Deus garantirá qualquer sonho, qualquer conquista ou qualquer objetivo que eu possa desejar na minha vida? Ou será que mais uma vez nós estamos diante de um texto que está sendo retirado do seu contexto? Então a ideia de hoje é nós vermos Filipenses 4:13, que ele não é uma promessa aí de sucesso terreno, mas uma declaração de contentamento cristão. É isso mesmo, pessoal. Ele é uma declaração de contentamento cristão. Então, no primeiro momento, a ideia nossa aqui é olhar para o contexto da carta aos Filipenses. A primeira pergunta que devemos fazer é onde Paulo ele estava quando escreveu essa carta aqui. Bom, Paulo não estava aqui num palácio, não estava vivendo momentos de prosperidade, ele não estava desfrutando de uma liberdade. Agora, onde Paulo estava? Paulo estava preso. É impressionante nós pensarmos nisso, Um homem algemado escreve uma das cartas mais alegres do Novo Testamento. A palavra alegria aparece repetidamente nesta carta. E isso nos ensina que a alegria cristã, ela não depende de circunstâncias, ela depende de Cristo. Então, o que aconteceu antes, Vamos olhar ali para o verso... O que aconteceu antes do versículo de número 13, onde ele fala essa parte aí? Poucos leem os versículos anteriores, mas Paulo ele vai escrever algo interessante. Ele diz o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Observe uma coisa, ele usou a palavra aprendi. A primeira coisa que nós vemos aqui é que o contentamento ele não surgiu naturalmente. Foi uma escola, foi, de certa forma, um aprendizado. Paulo descreve dois extremos aqui. Ele continua dizendo o seguinte: sei estar abatido e sei também ter abundância. Depois ele diz o seguinte: em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Perceba o contraste disso aqui. Ele fala sobre fartura, fome, riqueza e necessidade. E aí então vem o famoso versículo: tudo posso naquele que me fortalece. E aqui está o verdadeiro significado de tudo posso.
Agora o contexto vai mudar tudo. Paulo, ele não está dizendo eu posso conquistar qualquer sonho. Ele está dizendo eu posso permanecer fiel em qualquer circunstância. Cristo lhe dava força para enfrentar. Enfrentar o quê? O que ele acabou de dizer. A fome, a prisão, a perseguição, a pobreza, as dificuldades e também os momentos de abundância. Então, o tudo aqui está ligado ao contexto aqui que ele estava falando, que eu aprendi a viver dentro do aspecto da abundância, mas também do aspecto de passar necessidade. Então, eu posso suportar qualquer situação permanecendo em Cristo. Por que a gente tem que entender o verdadeiro significado disso aqui? Porque senão, irmãos, daqui a pouco nós vamos estar atribuindo algo ao texto que na verdade Jesus não disse. E esse também é o resultado de muitas pessoas se frustrarem com Deus. E elas se frustram com Deus não porque Deus, de certa forma, os abandonou, mas porque eles entenderam algo a respeito de algo que Deus disse, porque não analisou direito as Escrituras. Então, qual que é o perigo dessa interpretação moderna aqui? Hoje, muitas vezes, ouvimos frases como eu vou ficar milionário porque eu tudo posso. Eu vou conquistar qualquer objetivo. Eu vou vencer porque eu tudo posso. Mas Paulo nunca escreveu isso. Ele não estava ensinando uma fórmula para alcançar o sucesso. Ele estava ensinando o segredo da perseverança. O poder de Cristo não nos garante uma vida fácil. Ele nos sustenta em uma vida difícil. Porque o próprio Cristo disse isso, que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que a garantia era que Ele estaria conosco todos os dias. E aqui mostra o segredo do contentamento. Observe a palavra importante aqui do texto, quando Paulo diz, aprendi. Significa que ninguém nasce contente. Olha só, nossa tendência natural é reclamar. Quando temos pouco, vamos reclamar. Quando temos muito, queremos mais. O contentamento, ele é fruto da maturidade espiritual. Ele não vai nascer, ele nasce aqui, na verdade, quando Cristo se torna suficiente para nós. E aí a gente precisa entender, Cristo é suficiente para nós? E essa é a grande mensagem. A força de Cristo não elimina as nossas dificuldades. Ele nos capacita para enfrentá-las. E a gente vai olhar que diversos personagens das Escrituras passaram por isso. José no Egito, Daniel na Babilônia, Jeremias na prisão, Paulo em Roma. E nenhum deles foi poupado do sofrimento, mas todos foram sustentados por Deus. Uma das lições para os nossos dias é que nós vivemos numa cultura que mede o sucesso por dinheiro, posição, seguidores, reconhecimento, conforto. E o Evangelho mede o sucesso pela fidelidade. Um cristão, ele pode perder seus bens, pode perder sua saúde, o prestígio, mas continua firme porque a sua força, ela está em Cristo. E é exatamente isso que Paulo está ensinando, que Cristo era suficiente, que ele aprendeu a se contentar em Cristo. E em Cristo ele obtinha a força necessária para ele vencer qualquer adversidade. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, né? Sei lá, um desemprego, uma enfermidade, problemas familiares, ansiedade quanto ao futuro. E Filipenses 4:13 não promete que todos esses problemas desaparecerão, mas ele promete algo maior. Cristo estará com você. Ele lhe dará força para permanecer fiel. Você não precisa ser forte sozinho. A sua força, ela vem do Senhor. Quando nós lemos Filipenses 4:13 isoladamente, ele parece uma promessa de sucesso ilimitado, mas quando o colocamos dentro do contexto, descobrimos algo muito mais profundo, que Paulo não estava celebrando suas conquistas, estava celebrando, olha só, a suficiência de Cristo. O verdadeiro poder do cristão não está em conseguir
tudo o que ele deseja está em permanecer firme, seja na fartura, na escassez, na saúde, na enfermidade, na liberdade ou até mesmo em prisões. Tudo posso naquele que me fortalece. Significa que nenhuma circunstância é maior do que a graça de Cristo. Aquele que fortaleceu Paulo quando estava lá na prisão. E ele continua fortalecendo a sua igreja hoje. E essa talvez seja uma promessa muito mais preciosa do que aquela que muitos imaginam, ok? Até o nosso próximo encontro.